Como acontece tradicionalmente às quintas-feiras, hoje o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos divulgou a quantidade de pessoas que entrou para o seguro-desemprego em uma semana. Estamos falando de 2 milhões e 100 mil ex-trabalhadores que se somam a uma massa de 40 milhões e 100 mil desempregados. A última vez que os Estados Unidos viram um número tão grande de pessoas dependendo do recurso federal foi na crise financeira entre 2008 e 2009. Mas é muito difícil comparar com a situação atual porque as diferenças são abissais. Eu explico. Na época, estou falando lá da década retrasada, foram 40 milhões e 700 mil trabalhadores que passaram a depender do recurso do governo federal entre o final de 2007 e meados de 2009. Vamos encurtar a conta para facilitar? Estamos falando aí de 1 ano e meio, 40 milhões e 700 mil dependentes do seguro-desemprego. Agora, por causa dessa crise provocada pela Covid-19, estamos falando de 40 milhões e 100 mil pessoas em menos de 3 meses, entre meados de março e agora esse finalzinho de maio. Eu queria salientar outra coisa, esse não é o retrato do desemprego nos Estados Unidos, é apenas a quantidade de pessoas que passaram a depender do seguro-desemprego, ou melhor dizendo, que conseguiram entrar por benefício do governo federal. Porque é o seguinte, as linhas estão congestionadas. Os sites dedicados a receber os formulários de quem quer entrar para o programa também estão sobrecarregados. E os poucos postos de atendimento pessoal têm filas quilométricas. Em outras palavras, outras milhares de pessoas estão tentando entrar para o programa e ainda não conseguiram. O desemprego, ou a quantidade de pessoas que passaram a depender do benefício federal, é apenas um dos termômetros da situação econômica aqui dos Estados Unidos, que agora vão ficar ainda mais nebulosos. Os dados não são claros, principalmente a partir dessa quinta-feira, quando a Casa Branca disse que não vai apresentar um tradicional relatório que é colocado a público entre o final de junho e o começo de julho, quando começa o verão aqui nos Estados Unidos, então era chamado o relatório de meio de sessão, ou então o relatório de verão, que mostra projeções da economia para o segundo semestre e o comecinho do próximo ano. O último relatório do tipo, apresentado pela administração do presidente Donald Trump, foi em fevereiro, que apontava um crescimento de 3,1% entre o quarto trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2021. E aí uma taxa de desemprego para esse mesmo período de 3,5% e uma projeção de crescimento para as próximas décadas na casa dos 3%. É óbvio que depois da Covid-19, todos esses números eles foram ralo abaixo. Esses relatórios estão completamente desatualizados. Agora, eles seriam atualizados ou dariam mais um farol, uma bússola, dariam um termômetro diferente para o segundo semestre com esses documentos que estavam sendo esperados entre junho e julho, que a Casa Branca disse que não vai divulgar. Agora, lembremos que esse segundo semestre vai ser pautado pela corrida presidencial, pelas campanhas, principalmente a tentativa de reeleição do presidente Donald Trump. Então, esses números nada favoráveis para um candidato podem ser colocados aí debaixo do tapete, guardados numa gaveta, porque eles não são muito favoráveis ao capital político de alguém que quer se reeleger, né? E para deixar ainda mais difícil a campanha republicana, a própria Casa Branca está fazendo projeções de um desemprego na casa dos 20% lá em dezembro. Quero lembrar vocês que a eleição presidencial aqui no comecinho de novembro. Bom, o ano passado terminou com o Donald Trump enaltecendo ter levado os Estados Unidos às taxas, historicamente falando, mais baixas do desemprego, na casa dos 3,5%. E bem provavelmente ele vai chegar à eleição lá para os 20% de desemprego. Entretanto, essas projeções são a partir da situação de hoje. Dependendo da queda da pandemia aqui nos Estados Unidos, pode haver uma retomada do emprego e esses números lá para o final do ano serem menos piores. Vamos esperar para ver. Eu sou Marcelo Favalli, direto de Wall Street, você está no CNN Business.